Porque quando já devíeis ser mestres, necessitais de que vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegastes ao ponto de precisardes de leite e não alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento, tanto do bem quanto do mal. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Enquanto ele fala, do sumo sacerdote, enquanto ele está falando de Jesus, enquanto ele está falando de todas as coisas que aconteceram, de tudo aquilo que eles já experimentaram, o que esse autor aqui do livro de Hebreus, ele nos diz enquanto vocês já deviam ser mestres, vocês já deviam estar ensinando, enquanto vocês já deviam estar falando aquilo que vocês aprenderam, praticando aquilo que vocês aprenderam. Eu preciso voltar aos fundamentos, voltar a ensinar de novo aquilo que vocês já aprenderam. Aquilo que vocês aprenderam, vocês não conseguiram colocar em prática, vocês não apresentaram, vocês não colocaram em prática, e por isso eu preciso voltar a ensinar. Necessário é que vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus. Chegastes ao ponto de precisardes de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Sabe uma coisa? Se eu pegar aqui, pego uma xícara de leite e eu deixo a xícara aqui, eu não experimento, eu não tomo essa xícara de leite. Eu vou saber que gosto que o leite tem? Eu vou saber que gosto que tem esse leite? Eu vou saber se esse leite é desnatado, se esse leite é integral, se esse leite ali é um leite batizado, se é um leite original, Eu que vim da minha infância lá tirava leite, direto da vaca. Tinha um primo meu que ele tirava o leite já direto na boca, assim, ele tomava o leite quentinho ali direto da fonte, Eu nunca tive coragem de fazer aquilo que ele fazia. Eu precisava misturar um Nescauzinho ali, um achocolatado. Mas o que a gente precisa entender? Que se uma criança recém-nascida, ela vê ali no seio da mãe que tem leite, ela vê às vezes aquele leite já saindo, Muitas vezes o leite ele sai, só da mamãe chegar perto, o nenê chegar perto, o leite já começa a sair. A vaca também é assim, Quando você olha para a vaca, ela está com o ubre cheio ali de leite, você chega próximo ali, ela já começa a pingar, já começa a sair o leite dela. Aquele leite que está saindo da mãe, aquele leite ali, se você não colocar a boca, se você não experimentar ele, se você não deixar ele te nutrir, você não vai ter acesso, você não vai conseguir ser alimentado, você não vai conseguir crescer. Então o que o autor está dizendo aqui, porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, é algo que é muito raso. Então o que Deus ele quer para nós não é que nós ficamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10, 15, 20 anos, Tem pessoas que já converteram, que já tiveram uma experiência com Cristo há tantos anos, mas ainda estão sendo alimentados do leitinho, ainda estão sentadas todos os domingos lá num banco de uma igreja e estão lá só recebendo o leitinho, aquele alimento básico. Elas não estão indo para o mais profundo, elas não estão experimentando mais de Deus.
Já é hora de começar a ensinar, já é hora de começar a passar para o próximo nível, já é hora de eu assumir responsabilidades. Uma criança, ela não consegue assumir responsabilidades. Uma criança, ela tem limites. Uma criança, ela está num nível superficial. Quando nós vamos conversar com uma criança, ela não sabe desenvolver um assunto, falar a um nível mais profundo, ela não tem propriedade para falar sobre um nível mais profundo daquele assunto. Ela está num nível superficial. É isso que o autor está dizendo aqui, que eles já tinham tempo suficiente andando ali, aprendendo, para ensinar, para ser mestre. E esse mestre aqui que ele está dizendo, não é o mestre lá de ter o dom de mestre, o dom de ensino, o dom de pegar a palavra, de fazer uma exegese, de ir lá para a hermenêutica, de pegar e fazer algo para pregar, para ensinar, de uma forma que seja o dom, né, da igreja lá como mestre. Efésios 4, ele vai falar que tem cinco dons principais, a igreja precisa ter esses dons, não é desse mestre que ele está falando, não é de ser apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Ele não está falando desse mestre de ensinar, mas ele está falando de mestre de você pegar aquilo que você está aprendendo e colocar em prática. O que acontece quando nós aprendemos algo e não praticamos? Imagina que você aprende a fazer uma receita de um bolo. Se você faz esse bolo todos os dias, você vai precisar pegar a receita e ficar lendo a receita todo dia para você ir lá fazer? Imagina o seu café da manhã, né? Você tem uma receita de uma panqueca, a receita de uma crepioca, a receita de um café da manhã, de algo que você faz. Se você faz todas as manhãs aquela receita, você não precisa abrir o livro e pegar. Mas quando você vai fazer algo que é esporádico, algo que você não faz todo dia, algo que você faz uma vez no mês, você precisa de uma receita, você vai precisar ir lá e ler para você colocar em prática. O que o autor aqui está dizendo, vocês já receberam o alimento básico, vocês já sabem o básico, vocês já sabem o que fazer, já está na hora de ensinar, mas vocês precisam voltar aos princípios básicos. O que ele está dizendo que para um bebê passar de fase, ele precisa experimentar o leite. Ele é necessário amamentar-se do leite materno, é necessário que ele tome desse leite, mas há uma fase para ele tomar esse leite. Uma criança, quando ela nasce, os primeiros 6 meses é essencial, ela é de uso exclusivo, a alimentação exclusiva de um bebê pode ser só o leite materno. O bebê não precisa tomar água, o bebê não precisa comer um alimento sólido, não precisa de papinha, mas passa-se os 6 meses. É necessário iniciar a alimentação sólida. Aí começa as papinhas, aí começa, a colocar mais alimentos no seu dia. Começa a colocar mais coisas, mas o leite ali ainda continua. E às vezes tem crianças que passam 1 até 2 anos ali se alimentando do leite e do alimento sólido. Mas aquele leite não é mais o essencial. O leite é só algo a mais, né? Algo que ele precisa a mais. E ali o alimento sólido, aquela ingestão daquele alimento, a introdução alimentar ali, vai passando, aquela criança ela vai tendo mais nutrientes para ela poder se desenvolver, para ela poder crescer, para ela poder se alimentar e ela poder cumprir o seu propósito. O que Ezequiel nos fala na visão que ele teve sobre águas profundas. Quando nós vamos para o texto, nós vemos que existem águas que elas dão ali nos artelhos. Quando nós experimentamos, nós estamos numa praia, por exemplo, e nós vamos para essa praia, e nós estamos ali numa praia que está lotada, cheia de gente. O que acontece se você coloca, por exemplo, seus pés na areia? Os seus ouvidos estão vendo ali
né, aqueles vendedores ambulantes, as crianças correndo, as pessoas escutando música, tá tocando ali, todo mundo tá gritando e você tá escutando todo aquele barulho. Quando você entra na água ali, você consegue sentir se a água tá fria, se a água tá quente, como que tá a temperatura da água. E você só molhou os tornozelos. Você molhou os tornozelos, você consegue sentir a água, sentir a temperatura da água, saber como que a água está. Mas todo aquele barulho que está ali na praia, tudo aquilo que está ali acontecendo, todo aquele agito continua, você continua participando das coisas. Quero fazer um paralelo aqui como se a praia fosse o mundo e a água fosse Deus. A água, ela é a fonte de vida. Imagina que tem pessoas que elas já pisaram nas águas. Elas já estão ali querendo entrar para ter uma vida com Deus, mas ainda elas só molharam os seus tornozelos. Elas gostam de vir para a live com Jesus, elas gostam de assistir, elas acham o conteúdo interessante, elas leem a Bíblia, elas até fazem uma oração, mas elas não foram para um nível mais profundo ainda de intimidade com Deus. Ainda ouvem a voz do mundo, ainda ouve o barulho dos ambulantes vendendo, as crianças brincando, correndo, pulando. Ainda sentem o calor do sol queimando as suas costas, mas há uma água um pouquinho mais profunda e se você caminhar mais para dentro do mar, você vai sentir a água ali dando nos seus joelhos, dando ali na sua cintura. E quando a água dá na sua cintura, ainda não é água que você pode nadar, que você pode mergulhar. Você ainda não consegue, né? Porque se você deitar ali, você não vai conseguir bater a mão. Não é ainda uma água profunda onde você consegue experimentar mais. Nesse ponto ainda você consegue, você já entrou um pouquinho mais profundo, mas você ainda consegue prestar atenção no que está lá na praia. E quando você está nesse ponto ali, você ainda consegue voltar, você consegue dar alguns passos e voltar para a praia. E o que eu vejo é muitas pessoas inconstantes, elas vão um pouco para Deus e elas voltam para as coisas do mundo. Pessoas que ficam aquele ioiô, elas não sabem para onde estão indo, são pessoas inexperientes na palavra da justiça, são pessoas que não experimentaram Deus. Uma coisa é eu pegar e ler um livro e saber a experiência do outro. Eu pegar e ler a Bíblia e saber as experiências dos apóstolos, dos profetas, dos mestres, de tantos homens e mulheres aqui que são para me edificar, são para me exortar, são para me consolar. A outra coisa é eu experimentar, eu ter uma experiência. Não tem como eu falar para você qual é o aroma do perfume de Cristo. Eu não vou conseguir explicar para você e você não vai conseguir ter a sensação que eu tenho quando eu experimento, quando eu estou no colo de Jesus, sentindo o cheiro de Jesus. Quando eu experimento, quando eu tenho uma experiência com Deus, ela é algo particular, ela é algo único. Não tem como nós experimentarmos algo. Não tem como eu experimentar algo e querer falar para você a experiência que eu tive. O gosto do leite para mim é uma coisa, na minha boca é uma sensação, na sua é outra. Quando você vai experimentar um alimento, eu posso falar para você se esse alimento ele é crocante, se esse alimento é suave, se esse alimento ele é doce, se esse alimento ele é salgado, se esse alimento ele é sem sabor, se esse alimento, como que ele é? Qual é o gosto que ele tem? Qual é o cheiro que ele tem? Você pode até imaginar as sensações que ele vai trazer ao seu paladar, as suas papilas gustativas, elas podem até salivar e você pode pensar, que delícia. Mas enquanto você não for lá e provar desse alimento, você não vai ter a experiência que eu tive. Imagina você vendo uma outra pessoa comendo um chocolate que tem um granulado por cima e esse chocolate tem um recheio por dentro e você vê aquele recheio escorrendo.
mas você não sabe qual é o sabor daquele recheio. Você pode imaginar pela cor, você pode imaginar pela textura, mas se você não pegar e colocar ele na boca, você não vai ter a sensação que a pessoa que está experimentando tem. Enquanto as pessoas estão só ouvindo as experiências de outras pessoas, elas não conseguem ter a sensação que aquela pessoa está tendo. Enquanto 11 discípulos estavam lá, dentro de um barco, um discípulo estava tendo a sensação, ele estava experimentando o que era andar sobre as águas. O que impedia os 11 discípulos de ter a mesma sensação de experimentar andar sobre as águas junto com Jesus? Jesus estava falando para um vir, mas se os outros pedissem, por que Jesus não falaria para os outros virem? Sabe, tem coisas que você está vendo outras pessoas experimentando e você não vai mais profundo, você não experimenta, você está ali num ponto de segurança, num ponto confortável, você está falando, olha, eu estou aqui e eu consigo ver a praia, que é ver o mundo, e eu consigo ver as ondas, que é Deus, eu consigo ver o mar, e se eu ver que o mar está vindo muito forte, que a onda vai me encobrir, eu consigo correr para a praia. Há uma multidão de pessoas que estão nessa situação, elas estão com medo das ondas, elas estão com medo de Deus. Quando a onda vem, ao invés de elas mergulharem nessa onda, porque elas sabem mergulhar, elas sabem nadar, elas conseguem experimentar a sensação de furar uma onda e nadar, elas correm para a praia, ou elas pulam e deixam a onda passar. Sabe o que acontece? Deus quer que você tenha experiências ao nível mais profundo. Quando Deus está falando com o profeta ali, ele fala, vai um pouquinho mais para frente. Vai para um outro ambiente. Vai para um lugar mais profundo. Vai para esse lugar de nível de intimidade mais profundo. E quando esse homem, ele anda mais profundo, quando nós mergulhamos, sabe o que acontece? Você não consegue mais ouvir o som da praia, você não consegue mais ouvir os ambulantes falando e gritando, você não consegue mais ouvir as crianças correndo, você não consegue mais ouvir o som do mundo. Quando nós mergulhamos na palavra, quando nós mergulhamos numa experiência com Deus, nós paramos de olhar para trás, nós paramos de olhar para o mundo, nós não vemos o mundo como uma opção, nós estamos em Deus. O que Deus quer é que nós venhamos ser integral, que nós venhamos estar 100% com Ele, que nós não tenhamos reserva, que nós não venhamos estar num lugar seguro aqui para que eu possa decidir para onde eu vou. Ele quer que nós nos colocamos no braço dele para Ele nos levar para onde Ele quiser. É assim que o mar faz. Para onde o mar vai me levar, para onde o vento vai me levar, para onde Deus vai me dirigir, aonde eu posso ir aonde Deus quer que eu vou. Muitas pessoas, elas não conseguem passar a ter uma experiência com Deus, porque elas ficam olhando para a experiência dos outros. Elas ficam na beira da praia olhando aqueles surfistas, elas ficam na beira da praia olhando aquelas pessoas mergulhando, ela fica na beira da praia olhando aqueles caras andando de jet ski, mas elas não têm coragem de entrar na água, de experimentar, de ser a pessoa que vai mergulhar mais profundo, de ser a pessoa que vai experimentar mais de Deus. Sabe por que você fica dependendo de outra pessoa para orar por você? Por que você fica dependendo de outra pessoa para orar pelos enfermos que você conhece? Por que você não começa a experimentar o poder de Deus saindo através da sua vida? Por que você não vai lá e coloca a mão sobre essa pessoa? Porque não é o poder do profeta que opera milagres, mas é o poder que está sobre o profeta. E esse poder que está sobre uma pessoa pode estar sobre você. Sabe, você precisa experimentar mais de Deus, nós precisamos andar mais com Deus. Se eu ando mais com Deus, eu fico mais parecido com Deus. Se eu ando mais com pessoas do mundo, eu fico mais parecido com as pessoas do mundo.
Se eu vejo a imoralidade e isso se torna algo normal para mim, eu não vou querer mudar. Se eu ando na mentira e eu continuo praticando a mentira, vai ser algo normal para mim, eu não vou querer mudar. Mas se eu ando com Deus, Ele mostra como está o meu coração. Sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que elas não gostam de ser confrontadas e não gostam de confrontar. É uma falsa paz, é uma falsidade que existe hoje dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, em todos os lugares. As pessoas não confrontam, mas o confronto não é para gerar discórdia, não é para gerar briga. O confronto é para ser algo experiente, algo que vai te alimentar, algo que vai te exortar, que vai consolar, que vai edificar, algo em amor. Mas o problema é que muitas pessoas machucadas, magoadas, se elas forem confrontar outra pessoa, elas vão se machucar, elas vão magoar a outra pessoa, porque as pessoas que estão feridas, elas vão ferir, e as pessoas que estão curadas, elas vão curar. Olha para a vida do profeta Natan. Natan, ele precisou confrontar o rei. O Natan, ele podia simplesmente falar, não, eu vou ficar de bem com o rei, eu não vou falar nada para o rei. Deus está falando aqui que o Davi pecou, mas eu vou ficar de boa, porque imagina se eu for lá falar alguma coisa, o que o rei vai pensar de mim? Eu tenho que estar de boa com o rei, né? O rei pode mandar me matar. As pessoas que têm compromisso com Deus, elas não têm compromisso com o mundo. As pessoas estão mais preocupadas em como o mundo vai ver elas do que como Deus vê elas. As pessoas se preocupam mais com a aprovação dos homens do que a opinião de Deus. As pessoas param de perguntar, ei, o que Deus vai pensar sobre isso? Qual é a opinião de Deus sobre isso? O que Deus está pensando sobre isso ou sobre aquilo? O que Deus pensa sobre isso? Não, o que eu penso é se esse homem vai me aprovar ou não. Só que sabe o que Natan fez? O Natan, ele não foi lá apontar o dedo para o Davi. O Natan, ele não foi lá corrigir o Davi, porque o Natan não era um mestre inexperiente, não era um mestre que não praticava a palavra, ele não era um profeta que não andava com Deus. Mas quando Deus traz, ele pensa, Deus, como que eu posso falar essa mensagem para o Davi em amor? Como que eu posso confrontar o Davi em amor? Como que eu posso mostrar para ele que eu quero o bem dele? Sabe o que as pessoas, elas estão fazendo hoje? Elas querem estar bem com todos, mas não querem o bem de todos. O Davi, ele estava numa situação que levaria ele para o inferno. O Davi estava escondendo um pecado e ele mesmo diz no Salmo, quando ele escreve que enquanto ele estava escondendo o seu pecado, os seus ossos estavam apodrecendo ali. Ele sentia uma dor interna que eu não consigo nem imaginar, mas ele estava ali com aquela dor escondendo. E o Davi, quando ele é confrontado pelo Natan em amor, ele mesmo dá a sua sentença. Ele não ficou bravo com o Natan, mas ele reconheceu que ele precisava de uma transformação, que ele precisava mudar. Quando nós falamos, quando nós confrontamos em amor, a pessoa, ela aceita. Quando nós não confrontamos porque nós não temos compromisso com Deus, nós queremos estar bem com a pessoa, mas nós não queremos o bem dela. Entenda uma coisa, que quando nós andamos com Deus, quando nós estamos ensinando a palavra em amor, quando nós fomos curados, quando nós nos sentimos amados, nós vamos falar para outra pessoa, às vezes, coisas que elas não querem ouvir, mas coisas que elas precisam ouvir. Talvez eu não fique bem com a pessoa pela mensagem que eu estou pregando, mas eu quero o bem daquela pessoa. Você entende a diferença? Hoje, nessa modernidade que as pessoas estão, eu tenho que tratar todo mundo bem,
eu tenho que estar de bem com todo mundo, eu tenho que ter relacionamento, network. Ei, para com isso. Você não tem que estar bem com todo mundo, você tem que querer o bem de todo mundo. É isso que a palavra diz, para você amar ao próximo como a você mesmo. Se você estivesse morrendo, ficando doente e indo para o inferno, o que você gostaria que outra pessoa falasse para você? Sabe, nós precisamos parar de ter compromisso com o mundo, parar de ter um pé na água e um pé na praia, um pé com Deus e um pé no mundo. Nós precisamos parar de ser inconstantes e olhar para Deus e falar: Deus, eu quero mergulhar, eu quero ter experiências, eu quero ir lá no mais profundo, Senhor, para eu conseguir ver os peixinhos coloridos. Deus, eu quero mergulhar, Senhor. Eu quero conhecer as profundezas, eu quero saber dos segredos. Só as pessoas que mergulham conseguem ver o que tem debaixo do oceano. Quais são os peixes, quais são as características das pedras, quais são as características das plantas aquáticas, o que está escondido ali. Só quem mergulha mais profundo, quem está na superfície, só consegue ver as coisas do mundo. Deus quer levar vocês para um nível mais profundo de intimidade. O que difere uma pessoa que permanece com Deus de uma pessoa que se desvia, que se afasta de Deus, é a profundidade que ela está. Não é o sol da adversidade que vai fazer a pessoa se desviar. Sabe, tem pessoas que falam que a pandemia fez ela se desviar, que o pastor fez ela sair da igreja, que isso, que aquilo, e elas dão desculpas convincentes, mas que não justificam. Elas não convencem a Deus. Sabe quando você começa a dar desculpa e justificar por que a tua vida está assim? É porque você ainda está nesse ponto onde já devia ser mestre, onde você já devia estar gravando uma live, fazendo um devocional, fazendo uma célula, pregando para outras pessoas, ensinando a outras pessoas, mas você está aí ainda só como um espectador, porque você não consegue parar e entrar no mais profundo. Você fica com um ouvido para as coisas de Deus e um ouvido para as coisas do mundo. Você fica fazendo uma coisa para Deus, mas você fica fazendo uma coisa para os homens. Você quer agradar a Deus, mas você quer agradar aos homens. Não tem como. Ou você serve a um Senhor e agrada a esse Senhor, ou você serve ao outro Senhor e agrada a esse outro Senhor. Não tem como você fazer algo para agradar os dois senhores. Não tem como você ficar em cima do muro. Ou você é santo ou você é pecador. Não existe um meio termo. Eu estou mais ou menos. Não existe isso. Ou você anda no espírito ou você anda na carne. Não tem como, eu estou andando no espírito, mas às vezes a minha carne, não. Eu preciso decidir andar no espírito, é uma decisão. Eu mato a outra opção. Eu não tenho mais a opção de andar na carne. Eu preciso amadurecer. Eu preciso ir para esse nível mais profundo. Eu preciso experimentar o alimento sólido. Sabe para quem é o alimento sólido? Para aqueles que alcançaram a maturidade. Até quando você vai esperar para amadurecer? Para começar a dar frutos? Sabe, quanto mais profundo você for, melhor vai estar a tua estrutura. Tem pessoas que elas florescem tão rápido e às vezes você fica olhando para outras pessoas e fala: nossa, abri o Instagram aqui e já tem milhares de seguidores. Nossa, olha, aquela pessoa tem lá na live dela 1000 pessoas. Olha, aquela igreja lá tá com 1000 membros, 2000 membros, 15, 20 mil membros. Mas ela tem estrutura. Sabe o que a parábola do semeador fala? Que existe uma semente que ela caiu num solo rochoso, num solo pedregoso, onde a terra era dura. A semente, ela caiu e ela foi para dentro da terra. Só que quando ela foi para dentro da terra, ela não conseguiu criar raízes, ela não foi para um nível mais profundo de intimidade com Deus. Ela não teve profundidade, ela não teve raízes. E sabe o que acontece? Ela logo floresceu. Ela logo brotou, ela logo saiu para fora, logo aparecem os resultados, mas não tem fundação, não tem estrutura, não tem raiz. Aí quando vem o sol da adversidade, ela seca e morre. Quantas pessoas você conhece
que grava uma música e pum, explode. Faz isso e explode. Mas elas vão, e quando aparece o sol da adversidade, cadê? Cadê aquele sucesso do momento? Cadê aquela música que explodiu e agora você não conhece mais, você não sabe nem quem fez, você não lembra mais nem do sucesso que teve do ano passado? Porque foi um sucesso, foi um evento. É evento, passou. Fizeram um evento, passou. Nós precisamos entender que a maturidade leva à constância. A diferença do homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o homem que construiu a sua casa sobre a areia não é o vento. O vento veio forte para os dois, a chuva veio forte para os dois, o sol da adversidade vem para os dois. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, para os justos e para os injustos. A chuva vem para os justos e para os injustos. A adversidade vem para os justos e para os injustos. Só que quem que permanece? Aquele que tem uma estrutura, aquele que tem uma fundação. A experiência que nós tivemos com Deus lá na UTI, aquilo que nós experimentamos com Deus, e não só lá na UTI, antes da UTI nós já tínhamos passado, a Fábio morreu quase 2 vezes na minha mão, né? Ela já ficou na UTI também, né? Nós já recebemos diagnóstico que o Teodoro não ia caminhar, né? Que ele tinha ali o fêmur fora do quadril. Nós já passamos por tantas experiências com Deus, mas sabe que cada uma dessas experiências gerou uma coluna que foi cavada, uma estrutura firmada ali. Quando nós chegamos na UTI, que foi um ponto de decisão, que foi algo para nós passarmos para um próximo nível, o que fez o nosso casamento não romper foi a estrutura que nós tínhamos em Deus. Foi o Deus que nós servimos. Lá dentro daquela UTI nós vimos muitos casamentos, muitas famílias se desfazerem, muitos divórcios acontecerem, porque elas não estavam firmadas em Deus. A diferença de um relacionamento continuar ou não é se os dois estão em Deus. Não queira ter relacionamentos profundos com pessoas que não querem ir no profundo com você, pessoas que não querem andar com Deus. Sabe, Natan não tinha compromisso com o pecado, ele foi lá e falou para Davi. Davi não quis ter compromisso com o pecado. Samuel não queria ter compromisso com o pecado e foi lá e falou para o Saul. O Saul queria ter o compromisso com o pecado e falou: ai, Samuel, por favor, faz de conta que está tudo bem. Sabe, tem pessoas falsas que elas querem estar bem com você, mas não querem o teu bem, e daí elas não falam a verdade. Vamos deixar a mentira e falar a verdade. Vamos parar com a falsidade. Vamos falar quando está bem e quando não está. Quando uma pessoa está fazendo algo que você sabe que é errado, vai lá e fala para ela. Mas antes de você falar para ela, escute o que Deus vai te falar. Escute o ambiente, o momento. O Natan, ele não subiu em cima de um altar, em cima de um trono e começou a falar: ei, povo de Israel, vocês sabiam que o rei de vocês pecou, que o rei de vocês adulterou, que o rei de vocês mandou matar um homem inocente? Natan não fez isso. Natan foi num ambiente secreto, só ele e Davi. Natan, com amor, ele fez com que Davi escutasse uma história, para que Davi tivesse compaixão da outra pessoa, para que Davi pudesse se colocar no lugar daquela pessoa, como que aquela pessoa se sentiu. Sabe, quando nós estamos íntimos com Deus, Deus prepara o momento, Deus prepara as palavras, Deus prepara todas as coisas. Eu não sei a que ponto você está. Eu não sei se você já devia ser mestre, mas está necessitando voltar a ensinar o básico, voltar a ensinar, como se converter, como aceitar Jesus. Eu não sei quanto tempo você já está aí ouvindo essa palavra, mas eu sei que é hora de você já ser mestre, já é hora de você começar a ensinar, já é hora de você ir para um nível mais profundo de intimidade com Deus. É hora de você decidir abrir aquele trabalho que Deus falou para você abrir, de você começar a cumprir aquele propósito que Deus falou para você começar a cumprir, de você se mudar, de você
tomar uma atitude, de você tomar uma decisão. Eu não sei qual é a decisão. Eu não sei a que nível você está e qual é o nível que Deus quer levar você. Mas a sua experiência, você experimentando com Deus, você vai tomar uma postura. Você vai parar de querer estar bem com todo mundo, mas você vai querer o bem de todo mundo. Você vai parar de querer que você seja conhecido por todo mundo por pregar o Evangelho, mas não quer que o Evangelho seja conhecido por todo mundo. Hoje está cheio de pessoas aí querendo ser conhecidas porque falam de Deus, mas não querem que Deus se torne conhecido. Deus é amor, mas Deus é justiça. Nós precisamos falar a verdade em amor, querer o bem das pessoas, querer que as pessoas vão para o céu, e não querer que as pessoas estejam bem com você, mas o final delas seja no inferno. Nós precisamos falar o que a Bíblia fala para nós falar. Nós precisamos agir como a Bíblia fala para nós agirmos. Tome uma decisão. Estou falando essa palavra em amor e eu espero que vocês experimentem o alimento sólido. O alimento sólido é para aqueles que alcançaram a maturidade. Não tem como você comparar um alimento delicioso, um alimento preparado, um alimento sólido. Pensa aí no seu prato que você mais ama. Compara ele com o leite. Talvez o leite não faz mais nem sentido para você, porque você já pode experimentar, você já tem dentes para você morder, para você mastigar. O leite não vai ser suficiente para te alimentar, para te sustentar, não vai ter todos os nutrientes que você precisa para desenvolver. Já está na hora de você amadurecer, pegar o alimento sólido, mastigar, ser nutrido e ir para esse nível mais profundo de intimidade com Deus. Amém? Vamos orar? Coloca a sua vida aí diante de Deus. Coloca aquilo que Deus tem colocado aí ao seu coração. Coloca as suas fraquezas. Coloca a decisão que você precisa tomar hoje. Fala com Deus aí de uma forma pessoal. Abre o seu coração, rasga o seu coração para Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada pessoa que aqui está, Senhor. Por cada homem, cada mulher, Senhor Deus, que o Senhor chamou, que o Senhor comissionou, Pai. Que o Senhor trouxe aqui para levantar, Senhor Deus. Homens e mulheres, Senhor, que irão construir um legado para as próximas gerações. Homens e mulheres, Pai, que estão dispostos, Pai, a se entregar, Senhor, a mergulhar, Pai, a um nível mais profundo de intimidade contigo, a escutar o seu chamado, Pai, e serem amigos do Senhor Jesus. Pai, eu oro, Senhor Deus, por esse homem, por essa mulher, Pai, que a partir de hoje toma uma decisão de andar contigo, Pai, de renunciar às coisas do mundo, Senhor. Pai, de não querer, Senhor Deus, estar bem com todo mundo, mas não querer o bem de todos, Pai. Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, por pessoas, Pai, que estão aqui, que ainda estão, Pai, se alimentando do leite, Senhor, mas ainda estão imaturos quando já eram para estar, Pai, como mestres. Pai, eu oro, Senhor Deus, para que essa pessoa hoje comece a experimentar alimentos sólidos, que ela passe, Senhor Deus, para a maturidade, que ela passe para esse nível mais profundo, Pai, e ela experimente mais do Senhor. Pai, eu oro, Senhor Deus, para que ouvidos sejam abertos, para que aqueles que têm ouvido ouçam o que o Espírito diz à igreja. Pai, eu oro, Senhor, para pessoas, Pai, que têm medo, Senhor, de tomar uma decisão e declarar que Jesus Cristo é o seu Senhor. Tem medo da opinião das outras pessoas. Tem medo, Senhor Deus, se as outras pessoas vão rejeitá-la, Senhor. Ai, o que vão me dizer se eu dizer que agora eu sou crente, que agora eu sou de Jesus, que agora eu sou isso, que eu sou aquilo? O que as pessoas vão me falar? O que os meus parentes vão falar? O que eles vão dizer sobre mim? Senhor Deus, eu oro por essa pessoa, Pai, para que ela não se preocupe, Senhor, com a aprovação dos homens, Pai, mas ela se preocupe com a opinião do Senhor. Pai, a opinião do Senhor, ela é mais importante do que a aprovação dos homens, Pai. Senhor Deus, nós falarmos a Tua mensagem, Pai, para que as pessoas estejam bem, Senhor Deus, é mais importante, Pai, do que nós estarmos de bem com essa pessoa. Pai, nós oramos, Senhor, para que a falsa paz, Senhor Deus, para que a falsa modéstia,
para que tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é mentira, Senhor Deus, seja removido da nossa vida e nós venhamos viver na verdade, Pai, falando a verdade em amor. Pai, nós oramos, Pai, e liberamos essa palavra. Liberamos, Pai, esse entendimento, Pai. Senhor Deus, para que o Teu Espírito Santo possa fluir e ter liberdade sobre nossas vidas. Pai, mostra como o Senhor nos vê, mostra o que está no nosso coração, mostra, Senhor Deus, as pessoas, Pai, onde nós estamos com um pé na areia e um pé no mar, Pai. Onde nós estamos, Pai, se estamos, Pai, numa situação confortável, onde nós podemos correr da onda, Pai, ao invés de mergulhar ao encontro da onda. Pai, eu oro, Senhor Deus, para que o Espírito Santo possa nos levar a esse nível mais profundo. E nós possamos ver, Pai, como é belo, Senhor Deus, as profundezas do oceano. Que nós possamos reconhecer, Pai, que só em Ti, nas Suas profundezas, nós podemos ter acesso aos segredos do Seu coração. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai, por tudo em nome de Jesus. Amém?